Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, sejam bem-vindos, professor Rafael, para mais uma aula da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. Esta será a nossa última aula da disciplina aí, e nessa última aula, da mesma forma da aula anterior, iremos realizar uma nova revisão de conteúdo. Só que nesta aula nós iremos revisar o conteúdo ali de registros, de funções, de procedimentos. Okay? Na aula anterior, nós fizemos ali um resumo, né, sobre estruturas de decisões, estruturas de repetição, né? Trabalhamos ali com processamento e tudo, né? Então hoje vamos atacar esta parte, mas lógico, continuo usando estrutura de repetição, continuo utilizando estrutura de condição. São estruturas que, entre aspas, caminham juntas na maioria das codificações. Na maioria dos problemas a serem resolvidos envolve ali uma condição, né? Dependendo, envolve uma estrutura de repetição, às vezes envolve uma função para fazer uma validação, fazer uma devolução de um processamento realizado. Então, assim, para cada situação é um certo tipo de estrutura ou um acoplado de estruturas, ok? Bom, então o que eu preparei para a nossa aula de número 9, ela abarca ali as unidades 4 e 5 do teu livro, mas você já sabe, como eu estou usando estrutura de condição, estrutura de repetição, automaticamente a unidade 2 e a unidade 3 também está embutido nesta aula, além da unidade 1, que são os conceitos básicos de algoritmos. Se você ainda não assistiu às aulas, corre lá, assista às aulas que ainda dá tempo, porque nós temos ainda a atividade mapa para ser entregue e cuidado, o prazo já está se esgotando, ok? Bom, então, sem delongas, primeiro exercício, ok? Minha sugestão é, parem nesse slide, façam esse exercício. Feito o exercício, continue o vídeo e vejam a minha resolução e comparem com a resolução de vocês. Se tiver diferente, não tem problema. O importante é que você chegue no mesmo resultado, ok? Este é o nosso objetivo. Então, primeiro exercício. Vamos pegar aqui a canetinha, caneta. Desenvolva um procedimento. Aqui eu já deixo bem claro o que deve ser feito. Ó, um procedimento que receba, ou seja, receba. Então, ele tem um parâmetro, correto? Uma matriz de ordem 2. Ordem 2, sabemos que é a matriz de 2 por 2. Preencha todas as posições com valor 1. Então, temos que declarar a matriz e preencher com valor 1, ou seja, todas as posições com valor 1. Após preencher a matriz, né, depois que eu fazer esse procedimento, esse processamento, né, porque não está falando se é função, se é procedimento, que seja, tá? Após preencher a matriz, chame um outro procedimento. Então, nós temos dois procedimentos. O primeiro procedimento e aqui nós temos o segundo procedimento, isso dado pelo exercício, que irá armazenar o valor 50, ou seja, até então nós temos o valor 1 em cada posição, e agora nós iremos armazenar o valor 50 em uma posição a ser informada pelo usuário. Então aqui nós já estamos envolvendo ali passagens de parâmetro, tem procedimento que vai receber um parâmetro, tem procedimento que vai receber dois parâmetros. Então é um exercício mais complexo, tá? Mas vamos lá, ok? Eu já trouxe esse exercício pronto, tá? Para nós podermos explicar, né? Então é o algoritmo aqui, ó, 91 exemplo TXT.
Tá, então aqui eu trouxe o seguinte. Então, o que ele pede lá? Ele pede um procedimento. Vamos pegar de novo. Ó. Desenvolva um procedimento que receba a matriz de 2 por 2, preencha todas as posições com o valor 1. Tá? Então, preencher matriz. Então, eu fiz um procedimento, coloquei o nome de preencher matriz. Lembrando que o ideal é que você coloque o nome do teu procedimento, o nome da tua função, o nome das tuas variáveis, o nome do teu algoritmo, de uma forma que seja autodeclarada, vamos chamar assim. É um procedimento que vai preencher matriz. Então, preencher matriz seria o nome mais ideal, tá? Este procedimento preencher matriz, ele recebe um parâmetro. Que parâmetro? A matriz que veio por passagem de valor, correto? Bom, se essa passagem de valor, eu preciso fazer a declaração dela aqui na assinatura. Então, matriz, aí eu chamei de matriz 1, poderia ser matriz 2, matriz A, poderia ser valores, qualquer nome, tá? De 2 por 2, ou seja, ordem de duas linhas por duas colunas. E essa matriz ela é do tipo inteiro. Então, iniciando o procedimento, então nós temos aqui duas variáveis, a i e a j, matriz. Matriz são dois índices, linha e coluna, ok? São dois índices. Se são dois índices, são duas estruturas de repetição. Não importa se é o para, se é o enquanto, se é o repita até, não importa, tá? São duas estruturas, ok? Eu prefiro particularmente, e é o mais recomendado, é o para essa estrutura, tá? Porque nós sabemos a quantidade exata de linhas e colunas. Bom, então, para aí, de 1 até 2, posição 1 e posição 2, ou seja, primeira linha e segunda linha, para J, primeira coluna, segunda coluna. O que ele faz? Matriz I, J recebe 1. Bom, então o que significa? Significa que quando ele entrar aqui para I de 1, então voltamos aqui, para I de 1, correto? Ó, 1, linha 2, coluna 1, coluna 2. Então aqui nós temos o seguinte, matriz 1, 1, correto? 1, 1, né? Ele está fazendo este item aqui primeiro, ó. Laço externo e o laço interno. Então, no laço externo, enquanto ele está fazendo esse laço externo agora, ele está aqui, ó. Ele está nesse 1. Preenche com o valor 1. Preencheu com o valor 1. Agora, ele passou para 2. Agora, ele está aqui, ó. 1, 2. Preencheu com 1 também. Agora, ele passa para esse aqui, o 2. 2, 1. Vamos tentar fazer igual. 2, 1, passa 1. 2, 2, passa 1. Opa, ia colocar 2 aqui. Peraí, vamos apagar certinho. Borracha. Vamos pegar novamente. E recebe 1. Fizemos o teste de mesa e preenchemos a matriz. Só isso, mais nada nesse algoritmo, nesse procedimento, né? Bom, depois, o que ele precisa, né? Após preencher a matriz, chame um outro procedimento que irá armazenar o valor 50 em uma posição. Então, eu chamei de alterar valor, tá? Bom, vejamos. Estou trabalhando com matriz. Eu quero alterar um item da minha matriz. Eu quero alterar, por exemplo, eu desejo alterar este valor aqui, ó. Eu quero alterar ele. Bom, eu tenho que passar as posições. Mas que posição é esta, né? Olha, este item aqui, ele está na linha 1, e está na coluna 2. Então, eu preciso passar dois parâmetros. Se são dois parâmetros, são duas variáveis, correto? Variável x e variável y, e elas são ambas do tipo inteiro. E aí é muito fácil. Matriz na posição x e y que está aqui, recebe 50. Automaticamente ele fez o quê? Na matriz resultante, na linha 1 e na coluna 2, ele passou a aqui
a ficar com o número 50. As demais colunas não foram mexidas. Se não foram mexidas, ela permanece com o 1, tá bom? Bom, depois eu fiz um procedimento para imprimir a matriz, né? Então, ó, fiz a mesma declaração, declarei as duas variáveis, fiz os dois lados de repetições e imprimi a nossa matriz na tela. Né? Escreva na posição I e na posição J, né? Que a posição no início vai ser 1, 1, o valor 1, 1, 2, que vai ser o valor 50, 2, 1, que vai ser o valor 1, 2, 2, que vai ser o valor 1, tá bom? Bom, feitos os nossos procedimentos, agora nós temos o quê? As chamadas desses procedimentos. Então, lá no nosso algoritmo do principal, eu coloquei preencher matriz, né? Preencher matriz, aí eu chamei aqui a nossa matriz 1, alterar valor, passei os dois parâmetros, x e y, matriz 1, imprimir matriz e matriz. Bom, faltou aqui nesse código, vamos fazer aqui, né? Que eu acabei não fazendo. Declarar as variáveis. Então, aqui nós temos a variável x e a variável y. Essa é do tipo inteiro. Aí, vamos já fazer isso daqui para ganhar tempo. Matriz 1 é um vetor, correto? Só para aqui, aqui. E aí, esse alterar valor, eu preciso, né, fazer um escreva para ele. Informe o valor da linha. Vamos colocar aqui da linha. Aí eu vou fazer um comando leia. A linha, eu vou usar o x para a linha, correto? Vamos dar um tab aqui, deixar ele alinhado. Já vamos copiar esse aqui. Aqui vai ser y, né? Aqui vai ser y. Vamos tabular aqui também. E aqui, coluna, ok? Então, preenchemos a matriz. Podemos chamar a matriz, ó. Podemos chamar a matriz aqui para imprimir lá na tela. Tá? Depois eu faço a leitura das informações, que é as duas posições, o x e o y. Solicitamos que faça a alteração do valor na matriz. E aí, por fim, chamamos novamente a impressão da matriz. Notem que nós estamos reutilizando o procedimento de imprimir matriz duas vezes. Isso é muito utilizado. Okay? Este foi a minha versão desse algoritmo. Vocês podem ter a mesma versão ou versão diferente. O importante é que vocês tentem fazer. Segundo exercício. Desenvolva um algoritmo que peça ao usuário informar o número n inteiro e positivo. Tá? E passe por parâmetro para a função verificar posição. Então, nós temos aqui, o usuário tem que informar um n, tá? E aí, eu preciso passar esse n para uma função, chamada verificar posição. A função possui um vetor já populado. Então, esse vetor é dentro da função. Neste caso, deverá verificar e retornar a posição em que se encontra o valor. Tá? Então, imaginemos que o nosso vetor original é este daqui. Tá? Este é o nosso vetor original. Este vetor ele tem 8 posições. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Informe o valor. A pessoa vai digitar o valor 7. Por exemplo, o valor 7. O valor 7 está aqui. Mas que posição é essa do 7? Sabemos que começa no 1. Então, 1, 2, 3. Opa, o 7 está na posição 3, correto? Então, aqui ele me devolve essa posição. Essa é a nossa analogia. Vamos lá para o nosso algoritmo. Tá?
Vou carregar o exemplo 2. Está aqui. Então, vamos automaticamente primeiro aqui para a chamada da função. Tá? Informe o valor, informe o número inteiro e positivo. Olha, eu não fiz a validação. Tá? Eu não fiz a validação. O correto aqui é fazer a validação. Eu vou deixar essa validação aqui para fazer depois com vocês, provavelmente na nossa live. Tá? Vou deixar ela em aberto para vocês tentarem fazer ela. Chamei como uma função, verifica a função na posição n. Tá? Eu declarei uma variável chamada retorno também, porque ela vai me devolver a posição, e a posição é um inteiro, correto? E aí eu vou trazer o seguinte, ó, se o retorno for maior que zero, porque o vetor não tem posição zero, correto? Se retornar 1 até 8, eu sei que é a posição. Se ele me retornar um valor zero, eu sei porque foi eu que coloquei lá na função que ele vai, se ele retornar zero é porque ele não encontrou. Aí eu posso imprimir na tela, né, ó, não, valor não encontrado. Tá? Então, se o retorno for maior que zero, imprime a posição. Caso contrário, se não for maior que zero, ele pode ser igual a zero ou menor que zero. Só que, se for igual a zero ou menor que zero, neste caso não faz diferença, tá? Ele vai ser valor não encontrado. Por quê? Porque vetor em algoritmos não tem posição zero. Se for em linguagem C ou outra linguagem de programação, nesse caso eu faria um retorno de -1, por exemplo, porque eu sei que não tem. Tá? Então, isso vai de cada linguagem, sintaxe da linguagem que você estiver implementando. Tá? E uma dica também, refaçam esses algoritmos em linguagem C. Vai ser perfeito para vocês. Então, agora vamos lá para a nossa função, correto? Verificar posição, ela recebe o valor. Aqui eu passei o valor n, correto? Passei o valor n, mas aqui não preciso, não sou obrigado a ter o valor n. Posso colocar uma outra variável, que eu estou declarando uma variável que vai receber aquele n. Então, a posição recebe o n. E é uma função. Essa função, ela vai retornar um inteiro, tá? Vejamos. Então, eu declarei internamente um i, para poder fazer um laço de repetição, para fazer a procura, tá? E aí, como dentro da nossa função, ele diz, né, ele traz lá que tem um valor já povoado, então eu tenho que fazer um vetor. Um vetor 1, um vetorzinho de 8 posições do tipo inteiro. Aí eu declarei o nosso vetor com aqueles mesmos valores, né? Então o valor 5, 6, 7, 9, não, 5, 6, 7, 9, 15, 35, 25 e 98. Então os mesmos valores. Aí agora eu faço um laço de repetição para procurar o valor, né? Ó, olha só. Para ir de 1 até 8, passo 1, faça. Então, eu estou passando... Deixa eu só ler o exercício. Retornar a posição em que se encontra o valor. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz errado. Então, ele vai me devolver a posição, tá aqui, mas na verdade é um n, é um número. Então, aqui posso deixar posição. Vamos colocar número aqui, ou valor, pronto. O objetivo era ser diferente mesmo. Valor, tá bom? Valor. E aqui está errado, ó. Então não é posição. Ele vai me retornar a posição. E eu acabei pensando num outro exercício. Então aqui eu sou obrigado a fazer o seguinte, né? Ó. Vetor na posição i. Vetor na posição i. Quem que é o i? O i inicialmente é 1, correto? 1. 1 vale 5. Posição 1 vale 5. É igual a valor 7. Olha, 1, né? O que está aqui, 5. 5 é igual a 7? Não, não é. Então, ele incrementa mais 1. Ele vai para 2. 6. 6 é igual a 7? Também não. Então, ele incrementa e vai para 3. 7. 7 é igual a 7? Sim, 7 é igual a 7. Retorne i. Quem que é esse i? Esse i é a posição que você está percorrendo o seu vetor. Aí, eu faço a devolução desse i. E automaticamente essa variável retorno recebe essa devolução, verifica se o meu retorno for maior que zero. Se ele for maior que zero, escreva o valor se encontra na posição 3.
tá? Este era a minha versão do algoritmo. Você pode ter a sua versão, tá bom? Próximo, e agora ele envolve registro, tá? Então, vejamos. Criar o tipo de dados registro com o nome conta bancária. O mesmo deve conter os campos num conta, agência e saldo. Olha só, num conta, agência e saldo. O programa deve criar um vetor de 5 posições. Vetor, correto? Ó, vetorzinho, 5 posições. Aqui eu inicializei na posição 0, mas na verdade não existe, correto? Posição 0, né? Então aqui seria posição 1, aqui posição 2, posição 2, aqui posição 3, aqui seria a nossa posição 4 e posição 5 está correta, tá bom? Dentro de cada posição dessa nós temos o registro, né? Ó, num conta, agência e saldo, num conta, agência e saldo. Ou seja, na primeira posição eu cadastrei a conta do Carlos. Na posição 2, eu cadastrei a conta do Messias. Na posição 3, eu cadastrei minha conta. Na posição 5, por exemplo, eu cadastrei a conta da Flávia. Ou seja, em cada posição do meu vetor, eu tenho uma conta cadastrada. Este é o nosso objetivo, tá bom? Do tipo conta bancária e também preencher todos os campos deste registro. Tá? Então, já tem aí que eu tenho que preencher. E depois, imprimir. Tem que criar o registro, eu tenho que declarar um vetor de registro, eu tenho que preencher o meu registro e eu tenho que imprimir o meu registro. Tá bom? Então vejamos, esse é o nosso terceiro. Então aqui nós temos, né? Algoritmos, registros, tipo conta bancária, né, o que estava lá no enunciado, ele é um registro. Dentro desse registro eu coloquei número conta, agência, ambas são do tipo inteiro, poderia ter posto num conta, vírgula, agência, dois pontos inteiro. Mas como se trata de registros, eu prefiro colocar separado, tá? Saldo real, né? Porque é fracionário. Fechou? Declarar no registro, só isso, mais nada. Bom, vamos direto para o nosso menu, o nosso programa principal. Depois eu volto ali. Olha só. Então, precisaríamos declarar um vetor de registros, lembram? Vetor contas banco, vetor de 1 até 5 posições da conta bancária, né? Aí eu fiz aqui, ó, uma estrutura de repetição repita, já auxiliando vocês aí para o mapa da disciplina. O menuzinho, correto? Menuzinho com 3 opções, cadastro, imprimir e sair. Precisava ter feito isso, professor? Não, não precisava, tá? Mas eu quis fazer, né, incrementar esse algoritmo para auxiliar vocês também, tá? E nosso algoritmo ele começa a ficar mais robusto, então eu preciso ter uma tela mais apresentável, com algumas funções, né, de acessibilidade ou usabilidade. Então, leia opção, a pessoa vai digitar 1, 2 ou 3. Caso a opção seja 1, faça preencha o registro e passo o vetor de registro. Caso seja 2, imprima o meu registro. Caso contrário, né, poderia ter colocado aqui seja 3, uma impressão saindo, tá? E aí, enquanto a opção, né, ela não é igual a 3, ela continua, tá bom? Vejamos então. Vamos fazer aqui, só para não... Vamos colocar o seja 3, faça, escreva. Aqui é só isso, né? Ó. Saindo do sistema, tá bom? Mais nada. Agora voltamos então, vamos para a nossa função preencher registro. Na verdade, não é função, é função mesmo. Então, é o seguinte, preencher registro recebe contas do banco, é um vetor, então eu preciso percorrer esse vetor, né, um contador, para ir de 1 até 5, porque são 5 posições, faça. E aí que vem o segredinho da coisa, né? É um vetor, correto? Contas, banco, posição I. É vetor. Só que é um vetor de registro. Se é um vetor de registro, tem posição. Se tem posição, eu faço contas banco na posição I, ponto,
o nome da nossa variável. No caso, é num conta. Na sequência, é contas banco na posição I, ponto agência. Na seguinte, contas posição I, ponto saldo. Automaticamente, esse programinha aqui, essa função, ele está preenchendo 5 registros de uma vez. Entrou nele, preenche primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, quarto cliente, e o quinto cliente, aí ele sai do laço, ou seja, ele já preenche os 5 de uma vez. Se o I, aí eu faço uma validação aqui dentro. Se o I for igual a 5, significa que foi cadastrado. Se foi cadastrado, então retorne 1, ou seja, foi cadastrado com sucesso. Caso contrário, retorne 0. Tá? Vejamos, eu não fiz o tratamento aqui. Poderia ter feito um tratamento e colocado uma mensagem na tela. Olha, os registros foram gravados com sucesso. Vou deixar para vocês fazerem, aí eu trago na live também. Tá? Este foi nosso algoritmo simples. Tá? Partimos para o próximo algoritmo e o último também. Dado um registro empregado para guardar os dados como nome, sobrenome, data de nascimento, RG, data de admissão e salário, então já é um registro um pouquinho mais complexo, né? Mais grande aí, de um empregado de sua empresa. Defina um vetor de empregados para armazenar todos os empregados da sua empresa. Praticamente igual o exemplo anterior, tá? Então, eu vou pegar aqui também o número 4, tá? E esse eu deixei para nós fazermos aqui agora, tá? Então, vamos lá, né? Então, aqui nós temos um vetorzinho já declarado, e aí nós podemos fazer tudo aquilo que foi feito no exemplo anterior, podemos estar fazendo aqui dentro agora. Vamos pegar aqui, vamos aproveitar essas functions, porque para nós já será o suficiente. Ok. Eu estou colocando, pessoal, esses asteriscos só para poder separar, tá? Só para poder separar os itens, tá bom? Então, vejamos. Então, não é conta, aqui vai ser nome, né? Então, aqui vai ser nome, aqui vai ser sobrenome, vai ser sobrenome, aqui agora vai ser data de nascimento, né? Ó. Informe a data de nascimento, data de nascimento, RG e data de admissão, né? Então, vamos copiar aqui, ó. Vamos dar uma tabulação. Então, aqui, data de nascimento permanece. Aqui, o RG da pessoa. Aqui, vou migrar para RG. Aqui é data de admissão, né? Ó, data de admissão. E está faltando mais um, que é o salário. Escreva o salário. Pronto. Preenchemos o nosso vetor, tá? O vetorzinho está preenchido, né? Então, vejamos. Imprimir registros. Então, da mesma forma, não muda nada, né? Ó, nome, sobrenome. Eu estou pondo separado só para vocês poderem ver o que dá para ser feito, mas o nome e o sobrenome, o correto era imprimir junto, né? Mas vamos seguir o que está no exercício, tá? Nome e sobrenome. Depois nós temos data de nascimento. Data de nascimento. Opa! Data de nascimento. Aqui vai ser data de nascimento. Vamos copiar. Data de nascimento. Depois nós temos o RG. Data de admissão.
E aqui nós temos o salário, né? Então, salário. Então, vamos consertar aqui agora. Aqui vai ser RG, aqui vai ser data admissão, e aqui vai ser salário, correto? Tá, já preparamos então. Só que aí, né, vai ser empregados, né? Então, contas banco, não é contas banco, né? Vai ser empregados, correto? Ó, empregados. Então, vamos copiar aqui, eu vou passar aqui. Empregados aqui, só que esse empregados aqui, ele é desta forma, né? É um vetorzinho, então eu preciso declarar ele para ele ficar aqui. Ah, e eu já vi que no exercício anterior eu fiz errado. Então, daqui a pouquinho eu volto lá e conserto, tá? Do tipo inteiro, então ele me devolve. Ok. Tá, então a minha função é preencher registro empregados. Preencher registro empregados. E a minha próxima função é imprimir aqui, né? Tá. Vamos jogar lá na frente, vamos trazer aqui. Bom, então vamos fazer também, né? O do, opa, do não, né? Do é no linguagem C. Então repita, né? Aí nós temos aqui o comando escreva cadastrar, melhor, né? Cadastrar cadastrar funcionário. 2, listar funcionários. O 3, eu vou chamar ele aqui de sair. Leia OP. Bom, esse OP eu também preciso fazer a declaração dele, né? Então, OP do tipo inteiro. Tá. Então, aqui eu tenho caso OP seja 1, faça, seja 2, faça, seja 3, faça, se não, escreva opção incorreta ou inválida, tá bom? Aí tanto faz, né? Ok. Feito isso, então vamos já alterando aqui, né? Melhorando as informações na tela. Opa. Aqui. Já estamos caminhando para o final do nosso vídeo, tá? Então, ó, aqui ele já está certo. Se for o primeiro item, vai ser preencher, né? Opa, vamos recortar, não tem como mover aqui. Eu vou recortar. Eu vou preencher registros, está aqui. A segunda posição vai ser imprimir, né? Ó, fazer a impressão. O 3 eu vou escreva saindo do sistema. Tá? Bom, agora eu tenho um fim caso aberto e tem aqui um até, né, que está aberto aqui. Até OP, enquanto o OP ele for igual a 3, né, ou seja, o OP é 3? Não, o OP não é 3, ou seja, repita, em algoritmos o repita ele trabalha com o lado falso, né? Então, se não é 3, é falso. Quando for 3, aí ele sai do nosso laço. Então, o ideal aqui também é você fazer uma tabulação, tá? Como eu estou trabalhando com um bloco de notas não dá tabulação por blocos, né? Ou seja, tem que fazer isso manual, linha por linha. Se você não fez no início, aí tem que fazer que nem eu fiz agora, um por linha, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esses são os nossos algoritmos da aula de hoje, tá? Já
vamos consertar isso aqui também, né? Ó. Vou estar passando aí para o professor Messias, né? O professor Messias vai estar postando para vocês aí, tá? Esses algoritmos. E aí o objetivo é que cada um faça o seu, né? E compare com o meu depois, tá? E, na sequência, faça ele em linguagem C, tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, é isso aqui. Eu agradeço a participação de todos durante as nossas aulas e continuo à disposição para vocês. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o teu mediador, que estaremos aí pronto para auxiliar nas respostas de vocês. Eu agradeço a participação de todos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.